Uma bomba política detonou em Brasília, e o mais impressionante não foi a explosão em si, mas a velocidade com que tudo aconteceu. Em menos de 24 horas, um único nome transformou a campanha presidencial do PL de uma aposta calculada em uma crise de proporções que os aliados ainda estão tentando entender. Um candidato que jurou de manhã que jamais abriria mão do seu projeto político saiu como vice-presidente no dia seguinte. Um partido que passou meses prometendo uma escolha estratégica anunciou um nome que já carregava não uma, não duas, mas três investigações simultâneas abertas contra ele. E no momento em que a poeira ainda nem tinha assentado, o Supremo Tribunal Federal entrou em campo para garantir que isso não seria varrido para debaixo do tapete. Isso não é especulação. É o que aconteceu entre os dias 4 e 7 de agosto de 2026, e a maioria das pessoas ainda não sabe metade da história. Na terça-feira, dia 4 de agosto, o Partido Liberal realizou sua convenção em Alagoas. Na tribuna, um deputado federal de 55 anos, nascido em Maceió, fez um discurso inflamado. Declarou sua candidatura ao Senado Federal com a energia de quem não tinha dúvidas. Disse que estava ali para defender Alagoas, que sua missão era clara, que nada no mundo o faria mudar de ideia. Menos de 24 horas depois, esse mesmo homem estava ao lado de Flávio Bolsonaro em Brasília, sendo anunciado como candidato a vice-presidente da República. O nome é Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. E a história de como ele chegou até ali é tão caótica quanto o que veio depois. O PL passou meses articulando a composição da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. A estratégia inicial era clara: buscar uma mulher para o cargo de vice, tentando ampliar a base eleitoral do partido junto ao eleitorado feminino, um dos pontos mais delicados para a legenda. Partidos do Centrão foram sondados, conversas foram abertas, nomes foram levantados e descartados um por um. O Podemos recusou, o Republicanos recusou. Outros partidos de médio porte que poderiam trazer votos simplesmente fecharam a porta, preocupados com o que analistas políticos chamavam de toxicidade da marca Bolsonaro neste ciclo eleitoral. Com a alternativa da aliança bloqueada, o PL foi forçado a montar uma chapa puro sangue, só com nomes da própria legenda. E aí começou o problema. Dentro do PL, os nomes mais óbvios ou já estavam comprometidos com outras funções ou carregavam seus próprios bagageiros de problemas. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte e coordenador da campanha, era o nome mais cotado nos bastidores. Mas o partido avaliou que tirá-lo da coordenação seria um erro estratégico. Ele já concentrava funções demais e estava no centro da articulação das candidaturas estaduais do PL em todo o Brasil. Bia Kicis, Júlia Zanata, Priscila Costa, Daniela Marques, todos os nomes que circulavam nos corredores da sede do PL foram eventualmente descartados por uma razão ou outra. E então, nas últimas horas, antes do prazo final, surgiu Alfredo Gaspar. O que a versão oficial dizia era que a escolha tinha sido feita havia 6 meses. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, subiu ao palco no dia do anúncio e declarou exatamente isso. O Flávio e o Rogério Marinho já tinham escolhido o Alfredo há 6 meses. Não sei como não vazou. A frase soou estranha para quem acompanhava os bastidores, porque, se a decisão estava tomada há meio ano, por que o próprio Gaspar estava na convenção de Alagoas candidatando-se ao Senado no dia anterior? A versão que circulou nos corredores de Brasília foi diferente. Segundo relatos confirmados pelos próprios envolvidos, o convite definitivo chegou de última hora. Gaspar foi à sua convenção, lançou a candidatura ao Senado, fez o discurso e depois recebeu a ligação que mudou tudo. Foi para Brasília.
E no dia seguinte estava na sede do PL, ao lado de Flávio Bolsonaro, sorrindo para as câmeras. Já começava ali algo que definiria toda a narrativa que viria depois. A sensação de que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, nem mesmo os protagonistas. Para entender por que o nome de Gaspar ganhou tanto peso dentro do PL tão rapidamente, é preciso conhecer a trajetória que o trouxe até ali. Alfredo Gaspar passou mais de 2 décadas no Ministério Público de Alagoas. Não foi uma carreira comum. Chegou a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado, o posto mais alto da instituição, em mais de uma gestão. Coordenou o Grupo Especial de Combate à Corrupção, liderou o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas e presidiu o equivalente nacional dessa estrutura, ligado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Ainda foi secretário de Segurança Pública de Alagoas em 2 períodos diferentes. É o currículo de alguém que passou a vida vendendo a imagem de quem combate o crime e a impunidade. Quando decidiu entrar na política, já em seu primeiro mandato como deputado federal, levou essa identidade consigo. E foi exatamente essa identidade que o colocou no centro do palco nacional. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A CPMI foi criada para investigar um dos maiores esquemas de descontos irregulares já registrados na história da Previdência Social brasileira. Uma operação que sangrava os benefícios de aposentados e pensionistas através de contratos fraudulentos com entidades associativas. O escândalo tinha raízes profundas e atingia governos de diferentes períodos. Gaspar foi escolhido relator da comissão. Por 7 meses, ele conduziu oitivas, cruzou dados sigilosos e construiu um dossiê monumental. O produto final foi um relatório de mais de 4.300 páginas, um documento de proporções raras na história das CPIs brasileiras, propondo o indiciamento de 216 pessoas. Entre os nomes na lista estava Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. O relatório pedia, além do indiciamento, que o Senado Federal acionasse a Justiça para solicitar a prisão preventiva do filho do presidente, sob o argumento de risco à aplicação da lei. A defesa de Lulinha reagiu com dureza, afirmando que a sugestão tinha caráter eleitoral e que o cliente não tinha relação direta ou indireta com os fatos investigados. Mas a votação que se seguiu foi um baque. Por 19 votos a 12, o parecer de Gaspar foi derrubado. A comissão encerrou seus trabalhos sem aprovar um relatório final. O STF havia impedido a prorrogação do prazo e o presidente da CPMI se recusou a nomear um novo relator para o texto alternativo dos governistas. Gaspar saiu da comissão com o relatório rejeitado, mas com projeção nacional. Era o perfil que o PL precisava para complementar a chapa de Flávio. Alguém que tivesse ficado meses atacando o governo Lula em uma comissão televisionada, que carregasse o DNA de combatente da corrupção e que viesse do Nordeste, uma região onde o PL sabe que precisa crescer. O problema é que no mesmo dia em que a CPMI encerrou seus trabalhos, algo aconteceu que ninguém dentro do PL queria lembrar quando foi anunciada a chapa. Era 27 de março de 2026. A sessão final da CPMI do INSS estava em curso. Uma maratona de 17 horas que foi ao ar ao vivo para o país inteiro. Alfredo Gaspar fazia a leitura do seu relatório. A tensão entre os blocos era palpável. E então, no meio dos trabalhos, o deputado federal Lindbergh Farias tomou a palavra. O que ele disse, e o que a senadora Soraya Tronic repetiu em seguida, foi uma acusação de uma gravidade que paralisou a sessão. Segundo os 2 parlamentares, Alfredo Gaspar, quando ainda era promotor de justiça em Alagoas,
teria mantido uma relação sexual com uma adolescente de 13 anos. A menina teria engravidado, uma criança teria nascido, e à época da denúncia tinha 8 anos de idade. Os dois parlamentares formalizaram a acusação em uma notícia-crime apresentada à Polícia Federal naquele mesmo dia. A reação de Gaspar foi imediata e calculada. Classificou as acusações como falsas, levianas e absolutamente irresponsáveis. Disse que era uma tentativa de desviar o foco das investigações da CPMI. Entrou com queixa-crime no STF contra Lindbergh e contra Soraya. Apresentou representações na PGR e na PF. E, semanas depois, fez questão de divulgar um gesto que poucos esperavam. Entregou voluntariamente seu material genético à Polícia Científica de Alagoas para a realização de exame de DNA. Em abril, chegou a divulgar um vídeo de uma jovem que, segundo ele, seria a pessoa citada na acusação e que negava o abuso, afirmando ser filha do primo do deputado. A Polícia Federal recebeu o caso, avaliou a representação e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito. O caso foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. Gilmar solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de tomar qualquer decisão. E aí, a coisa ficou parada, até a semana do anúncio da chapa. No dia 5 de agosto, exatamente quando Gaspar foi oficializado como candidato a vice-presidente ao lado de Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes autorizou a abertura de um procedimento preliminar de investigação. Deu prazo de 15 dias para que Soraya Tronic e Lindbergh Farias apresentassem informações complementares, dados sobre as mensagens incluídas nos autos, registros de ligações telefônicas e dados sobre a criança, nome, data e local de nascimento. 2 processos simultâneos. Uma investigação de crime gravíssimo. E o candidato a vice-presidente acabara de ser anunciado. Mas essa ainda não era a única frente aberta. Em paralelo à investigação criminal que tramitava no STF, havia uma segunda bomba com temporizador. E essa era a financeira. O Tribunal de Contas da União conduziu uma auditoria ampla sobre as chamadas emendas PIX, uma modalidade de emenda parlamentar que funciona de forma direta. O parlamentar assina, o dinheiro cai imediatamente na conta do município, sem intermediários, sem etapas de aprovação. O instrumento foi criado para agilizar repasses, mas abriu uma janela enorme para irregularidades, justamente porque reduz os mecanismos de controle. A auditoria do TCU fiscalizou 100 transferências especiais realizadas por parlamentares entre 2020 e 2024. E identificou mais de 55,4 milhões em danos ao erário. Dinheiro público que, de alguma forma, deixou de cumprir sua finalidade. Entre os parlamentares auditados estava Alfredo Gaspar. O TCU identificou 3 emendas PIX de sua autoria destinadas ao município de São José da Laje, no interior de Alagoas, sua base eleitoral. Os valores eram de 1,6 milhão. 443 mil e 4,1 milhões. Somados, chegavam a 6,28 milhões. O destino declarado era uma lista variada de obras e serviços: pavimentação de vias, construção e reforma de prédios públicos, instalação de coberturas metálicas, manutenção e ampliação de unidade hospitalar, construção de ginásio de esportes. O problema identificado pelos técnicos do TCU foi específico e grave. Quando o dinheiro chegou à conta da Prefeitura de São José da Laje, em vez de permanecer na conta específica aberta para a emenda, o mecanismo exigido justamente para garantir rastreabilidade, os recursos foram transferidos para outras contas da própria administração municipal. Contas gerais. Contas onde esse dinheiro se misturou com outros recursos,
de outras origens, perdendo completamente a cadeia de rastreamento. O relatório do TCU descreveu isso com linguagem técnica. A realização de transferências de recursos da conta corrente específica da emenda parlamentar para outras contas bancárias do ente prejudica a rastreabilidade da aplicação dos recursos federais transferidos. Além disso, a auditoria registrou a ausência do relatório de gestão obrigatório no sistema TransfereGov, o documento que a prefeitura deveria ter apresentado prestando contas do uso do dinheiro. Em linguagem direta, 6,28 milhões entraram, foram misturados com outros recursos, e não é possível provar, com a documentação disponível, que as obras e serviços prometidos foram de fato realizados. Gaspar reagiu da mesma forma que reagiu às outras acusações. Disse que as emendas foram enviadas regularmente dentro da lei e que a responsabilidade pela execução dos recursos cabia exclusivamente à prefeitura. É uma defesa tecnicamente possível. A lei realmente atribui ao gestor municipal a responsabilidade pela aplicação. Mas o TCU foi além. Os técnicos indicaram que a movimentação para outras contas, que é o que impossibilita o rastreamento, seguiu um padrão que levantou suspeitas sobre o papel do parlamentar no processo. O deputado Lindbergh Farias apresentou formalmente à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Gaspar pelas emendas, com base no relatório do TCU. O pedido foi registrado em abril de 2026. O que aconteceu no dia 5 de agosto, o mesmo dia em que Gaspar foi anunciado como vice, foi o seguinte: o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Filho, assinou o parecer de arquivamento. A PGR concluiu que não havia indícios concretos da participação do representado nas irregularidades apontadas e que a indicação de emendas parlamentares, por si só, não caracteriza irregularidade. O timing foi imediato. Em menos de 12 horas após o anúncio da chapa, a investigação das emendas na PGR estava encerrada. A defesa de Gaspar usou esse arquivamento como escudo. Em nota, afirmou que a PGR já investigou e concluiu pelo arquivamento e que a retomada do tema, nas palavras da assessoria, ocorre em um momento de evidente acirramento político logo após sua oficialização como candidato à vice-presidência. Mas o ministro Flávio Dino, do STF, não estava disposto a aceitar esse encerramento. Na sexta-feira, dia 7 de agosto, Dino assinou uma decisão determinando que a Polícia Federal investigasse indícios de crimes na execução de 55,4 milhões de reais em emendas PIX, o valor total identificado na auditoria do TCU. A lista de parlamentares atingidos pela ordem incluía Alfredo Gaspar, mas também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o ex-líder do PT no Senado Rogério Carvalho e outros 6 deputados federais e 2 senadores, além de 4 ex-parlamentares. A decisão de Dino foi direta. Ordenou que a PF verifique a existência de indícios de crimes e, se for o caso, proceda à juntada aos procedimentos já instaurados e/ou à abertura de novos, priorizando a análise das hipóteses de danos ao erário. O que tornava a situação politicamente explosiva era exatamente esse choque institucional. A PGR, indicada pelo presidente Lula, havia arquivado o caso envolvendo o vice do principal candidato de oposição horas depois do anúncio da chapa. O STF, através de Dino, havia determinado que a Polícia Federal seguisse em frente de qualquer maneira. 2 órgãos do sistema de justiça apontando em direções opostas. No meio, um candidato a vice-presidente com 3 frentes abertas. Para entender a dimensão do problema das emendas,
Vale parar um momento e explicar como esse mecanismo funciona, porque é exatamente na sua arquitetura que mora o perigo. As emendas parlamentares são o instrumento pelo qual deputados e senadores direcionam recursos do orçamento federal para obras e serviços em seus estados e municípios. Existem diferentes modalidades e cada uma tem regras distintas de controle e prestação de contas. As emendas PIX, cujo nome técnico é Transferências Especiais, são a modalidade mais livre de todas. Quando um parlamentar destina uma emenda PIX, o processo é simples. Ele assina. O dinheiro é transferido diretamente para a conta do município, sem convênio, sem plano de trabalho prévio aprovado, sem etapas burocráticas. O município recebe o PIX e, teoricamente, tem autonomia para aplicar conforme a indicação do parlamentar. O mecanismo foi criado para agilizar repasses e reduzir a burocracia, mas criou um problema estrutural: a falta de rastreabilidade posterior. Se o dinheiro sai da conta específica da emenda e vai para a conta geral da prefeitura, onde se mistura com outros recursos de outras origens, torna-se virtualmente impossível provar o que foi feito com aquele dinheiro específico. É exatamente esse o ponto que o ministro Flávio Dino vem combatendo há mais de um ano. Desde que assumiu o STF, ele abriu investigações, determinou rastreabilidade obrigatória, teve reuniões tensas com lideranças do Legislativo, inclusive um encontro com o presidente da Câmara que, segundo relatos, terminou com a porta sendo fechada com força quando Dino mencionou o risco de rachadinha com as emendas. A palavra rachadinha tem um peso enorme no contexto político brasileiro. É associada diretamente a esquemas dentro do próprio clã Bolsonaro. Usá-la no contexto das emendas PIX não foi casual. No caso de São José da Laje, 6,28 milhões entraram na conta específica da emenda. Foram transferidos para contas gerais da prefeitura. A rastreabilidade foi perdida. As obras previstas, hospital, ginásio, pavimentação, não têm comprovação documental de execução nos sistemas federais. E o parlamentar que assinou a emenda diz que não tem responsabilidade sobre o que o prefeito fez com o dinheiro. É tecnicamente possível que o prefeito tenha usado o dinheiro corretamente e simplesmente não prestado contas como deveria. Mas é igualmente possível. E é isso que o TCU indicou e que a PF agora vai apurar, que o parlamentar soubesse exatamente o que estava acontecendo. Enquanto as investigações avançavam publicamente, o que circulava nos bastidores do PL era ainda mais revelador. Aliados do partido, não do núcleo de Flávio, mas de partidos aliados e de parlamentares que acompanhavam a campanha de perto, começaram a falar abertamente sobre o que consideravam um erro estratégico de proporções difíceis de calcular. Fontes ouvidas por diferentes veículos nos dias seguintes ao anúncio usavam os mesmos termos: desastre, escolha impensada, timing impossível. O raciocínio era simples. O PL passou meses sendo cauteloso, tentando construir alianças, tentando apresentar uma chapa que ampliasse a base eleitoral de Flávio, e terminou escolhendo, na virada de menos de 24 horas, um nome que carregava simultaneamente uma investigação criminal de natureza gravíssima tramitando no STF, uma auditoria do TCU sobre 6,28 milhões em recursos sem rastreabilidade e a repercussão negativa de ter sido o relator de uma CPMI cujo relatório foi rejeitado por maioria. Começaram a circular, nos bastidores, especulações sobre uma eventual substituição. O nome que aparecia nas conversas era Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, presidente do PL Mulher e figura com apelo eleitoral próprio, especialmente junto ao eleitorado evangélico. Michele já havia sinalizado, em diferentes momentos,
interesse em uma participação mais ativa na disputa de 2026. Para Gaspar, a ironia seria cruel. Ele saiu da candidatura ao Senado, que havia prometido defender com a vida, para ser vice, e poderia perder essa vaga antes mesmo de a campanha começar oficialmente. O paradoxo era visível para qualquer observador. Um homem que construiu décadas de carreira com o discurso do combate à corrupção e à impunidade estava sendo investigado por desvio de recursos públicos e por um crime sexual. E foi escolhido para integrar a chapa presidencial de um partido cujo candidato principal, Flávio Bolsonaro, carrega seu próprio conjunto de investigações, incluindo o caso da rachadinha que marcou o início desta década. Alguns aliados, em conversas reservadas, chegaram ao ponto de dizer que qualquer dos outros nomes que estavam na lista, incluindo Júlia Zanatta, que não era a escolha mais popular entre os estrategistas, teria causado menos dano do que Gaspar nas circunstâncias específicas desse momento. Na semana em que este roteiro foi escrito, a situação jurídica de Alfredo Gaspar era a seguinte. No STF, o ministro Gilmar Mendes havia autorizado um procedimento preliminar de investigação sobre a acusação criminal gravíssima. Soraya Tronic e Lindbergh Farias tinham 15 dias para apresentar informações complementares. A PGR ainda precisaria se manifestar sobre a abertura formal de inquérito. No TCU, a auditoria sobre as emendas PIX já estava concluída e documentada. As irregularidades apontadas, perda de rastreabilidade, ausência de prestação de contas, estavam registradas no relatório oficial do tribunal. Na Polícia Federal, por determinação direta do ministro Flávio Dino, a investigação sobre os 6,28 milhões em emendas estava em curso, ignorando o arquivamento da PGR e seguindo o relatório do TCU como base. 3 frentes, 3 órgãos diferentes, 3 conjuntos de evidências que precisariam ser respondidos. E, em paralelo, a campanha de Flávio Bolsonaro tentava encontrar um modo de seguir em frente. O discurso oficial era de que Gaspar era vítima de perseguição política, que as acusações tinham surgido no último dia de uma CPMI por retaliação à sua atuação como relator, e que as emendas haviam sido enviadas regularmente. O argumento tinha respaldo em uma parcela do eleitorado que via qualquer investigação contra nomes do campo bolsonarista como operação judicial motivada politicamente. Mas o problema real não era apenas jurídico, era eleitoral. A campanha de Flávio Bolsonaro já enfrentava um desafio estrutural. O candidato precisava ampliar sua base para além do núcleo duro que havia votado em seu pai, e fazer isso exigia escolhas que não afastassem o eleitor médio. Uma chapa com um vice investigado por acusações dessa natureza tinha o potencial de fazer exatamente o contrário. Havia ainda uma dimensão institucional que extrapolava a chapa em si. A decisão de Flávio Dino de mandar a PF investigar mesmo após o arquivamento da PGR acendeu um debate sobre os limites e as sobreposições entre os diferentes órgãos do sistema de justiça brasileiro. A PGR, indicada pelo Executivo, havia encerrado o caso. O STF, por iniciativa própria de um de seus ministros, havia reaberto. Quem prevalece? O que isso diz sobre o funcionamento das instituições em um período pré-eleitoral? São perguntas que não têm respostas simples e que certamente vão continuar pautando a cobertura política nos meses que antecedem outubro. Em menos de 72 horas, o PL escolheu um vice, viu sua investigação arquivada pela PGR e viu a mesma investigação reaberta pelo STF. Viu um de seus aliados declarar que a escolha havia sido feita há 6 meses, enquanto o próprio escolhido candidatava-se ao Senado no dia anterior.
e viu uma das maiores figuras jurídicas do país ignorar a decisão da Procuradoria e mandar a Polícia Federal trabalhar de qualquer maneira. Alfredo Gaspar chegou à política com um currículo de décadas no Ministério Público e uma identidade construída sobre o combate à impunidade. Saiu da CPMI do INSS como o homem que queria prender o filho do presidente. E terminou a semana como vice de uma chapa presidencial com 3 investigações abertas e um partido tentando decidir se mantém ou troca sua própria escolha antes mesmo da campanha começar. O que isso diz sobre o estado da política brasileira é algo que cada brasileiro vai precisar responder por si mesmo. Mas há uma coisa que o timing dessa semana torna difícil de ignorar. No Brasil de 2026, um candidato pode ser investigado por desvio de recursos públicos, ser alvo de uma acusação de crime sexual gravíssimo e ser anunciado como candidato a vice-presidente. Tudo no mesmo dia. E o país assiste mais uma vez com a sensação de que já viu esse filme antes.